Fala galera, uma boa noite. Então, o vídeo de hoje é mais voltado para iniciantes, tá? Para aqueles que estão adquirindo seu primeiro Flowerhorn ou já tem um Flowerhorn e está pensando em adquirir mais e não tem um conhecimento mais a fundo da espécie, tá? Aqui vão algumas dicas para você que está adquirindo mais um Flowerhorn, tá? Bom, primeiro, você procure peixes já grandes, por quê? Você tem uma real noção do potencial daquele peixe, tá? Ele em um tamanho já avançado, desse tamanho aqui para menor, um pouquinho menor só, somente um pouquinho, você já tem a real noção do coque dele, se o coque dele já passou da dorsal, se o coque dele já vai ter, se tem o potencial para ele desenvolver, tá? Você tem a real noção da coloração dele, tá bom? Porque os criadores, eles querem passar o peixe bem pequeno. Porque falta de espaço e de custo, tá? Eles não têm gasto, você passa o mais rápido possível, tá bom? E outra coisa, você não está nem sabendo se o peixe vai ficar bom ou não. O cara bota a foto do pai e da mãe e fala aqui, ó, esse é o pai e esse é a mãe, eu acho que vai ficar top, e compra. Vai lá, compra aí. Não é assim, não é assim. Flowerhorn, de 100 filhotes, saem apenas aí 10 filhotes bons, tá bom? Então, você tem que esperar crescer, tá? Para você saber o que você tem. Esses azuis nas barbatanas aqui, ó, isso só aparece com um peixe mais um pouco maior do que os criadores estão acostumados a vender, tá bom? Outra coisa, pessoal, é você pedir pro vendedor mostrar a lâmpada que ele está usando, tá? Você pega você pede para ele fazer um vídeo, pede para ele mostrar a cor da lâmpada. Muita gente caindo aí em golpe de que o peixe no vídeo é vermelho, chega lá o peixe é meio branco, porque o vendedor está usando uma lâmpada vermelha, tá bom, galera? Então essa é uma outra dica, tá? Bom, aqui é um peixe padrão, tá? Então assim, os pequenos são vendidos com esse formato aqui, tá bom? Então, porque eles são pequenos, então não desenvolveu ainda. Esse não é um peixe filhote, tá? Mas os filhotes têm esse formato aí, tá? Então vocês procurem um peixe mais avançado, que vocês tenham já uma noção do que vocês vão ter em mãos, tá? Não aposte no futuro, tá bom? Já que apostar no futuro com Flowerhorn é uma roleta russa e muitas vezes você perde, tá? Porque não é aquilo que você esperava, tá bom? Isso aqui é um peixe que vocês vão se familiarizar muito. Eu não sei se ele é importado ou se ele é brasileiro. Pelo padrão pode ser brasileiro. Se for importado é um peixe de padrão muito baixo lá fora. Mas é um peixe que vocês vão se familiarizar muito, porque no Brasil tem muito desse peixe aqui, tá? É um zezé antigo, corpo oval. Vocês estão vendo uma massa de coque bem robusta, porém é um coque que segue a linha da dorsal, olha aqui, ó. É um peixe já com uma certa idade, você vê pelo tamanho e pela largura dele, tá? Você pode achar, ou o vendedor pode falar, que se você der uma ração boa, ele vai desenvolver o coque devido a essa massa de coque que você está vendo aqui. Porém, não, esse peixe não desenvolve mais do que isso, tá? Esse aí é o limite dele, é só daí para baixo, tá bom, galera? Esse é um Thai Silk, já é um peixe que você já vê que já tem também um tamanho avançado, tem uma largura boa, você vê na proporção da mão da pessoa que está segurando ele, porém é um coque que também vem rente à dorsal, tá vendo? Esse coque rente à dorsal, ele você usa ele para separar os filhotes, tá? Quando os filhotes estão bem pequenos, assim, que não tem muito como ele saltar o coque além da dorsal, e eles estão nesse formato aqui, tá?
Os filhotes que estão nesse formato aqui, geralmente eles não tendem a ficar com um coque grande. Os filhotes que estão com esse formato aqui, eles tendem a ficar com um coque grande. Porém, eu estou falando de filhote, esse é um peixe adulto, tá? Então ele não evoluiu, tá bom? Esse é um exemplo de um peixe que você tem que pegar nesse tamanho, tá bom? Um peixe já juvenil, vamos botar aí criança, tá bom? É um peixe relativamente pequeno, porém não tão pequeno. Você vê que o coque dele já salta a linha da dorsal e você já começa a ver uma migração do vermelho para o coque, tá? Já fintando um Super Red Dragon que, regra, tem que ter o coque vermelho, tá, galera? Não adianta você ter um peixe vermelho daqui até aqui, se o coque não for vermelho, ele não é um Super Red Dragon, tá? Não caia na conversa de vendedores. Então, procure um peixe já com mais ou menos esse tamanho, um pouquinho menor, para que você já tenha a real noção do que você está pegando. Esse é um outro exemplo, esse peixe brasileiro baiano, tá? Esse tamanho é um bom tamanho para você estar adquirindo o seu Flyhorn. Desse tamanho, como eu falei, até um pouco menor, tá? Você já tem noção, olha aqui, o coque já passou a linha da dorsal. Esse peixe aqui, tanto esse peixe aqui, quando eles eram jovens, eles eram assim, tá? Quando eles eram pequenos, tá? E eles se desenvolveram e ficaram desse padrão aí. Então vocês têm que sempre optar por pegar um peixe maior, tá bom? Galera, vou falar aqui, que se dane o criador se ele não tem espaço para segurar o peixe até atingir um tamanho grande. Invista, tá? Você que é criador e está vendo esse vídeo, você vai dar o dislike que eu sei, mas trabalhe certo, invista 50, 100 mil reais em vidro para você poder sustentar o seu peixe pequenininho, para ele chegar nesse tamanho aqui, para você estar vendendo uma coisa para a pessoa, que a pessoa saiba o que está comprando, tá bom, pessoal? Olha um outro exemplo, olha aí, ó, eu não sei se esse peixe é brasileiro ou internacional, tá? Mas é um padrão fantástico. Olha, o tamanho dele é o tamanho ideal para você estar comprando o seu Flyhorn. Menor do que isso é um tiro na cabeça, tá? Não compre peixe menor do que esse tamanho. Não compre, não aposte. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você já tem a real noção. É um Tai Silk, que o azul está puxando para o coque. Padrão ótimo. É um Tai Silk que tem uma coloração mais escura nas barbatanas. Isso você só consegue ver nesse tamanho. Ele pequenininho você não consegue ver, tá? É um peixe que, olha aqui, ó, o coque já saltou. Ótimo. É um peixe que você consegue ver que não tem um bico grande, coisa que pequeno você não consegue ver também, tá? Então você já consegue ver que tem uma coloração boa, você consegue ver que o azul está migrando já pro coque, você consegue ver que o coque passou a linha da dorsal e que ele tem genética de um soft coque, de um coque grande, você consegue ver que ele tem um bico pequeno, coisa que se você pegar um peixinho pequeno, você não vai conseguir ver, tá, pessoal? Vou falar um pouco de fader, tá? Bom, qualquer Flyhorn pode virar fader. Porém, ele pode já nascer fader, tá? Ou ele pode entrar em processo de fading, tá? Que é o processo que se chama fading. Em qualquer estágio da vida, porém não tem a garantia de que ele vai completar o processo. Quando o peixe está assim, tá? Com essas manchas pretas, ele ainda está no processo, ele não completou o processo. Então ele não é um fader. Se o vendedor for te vender esse peixe aqui como um fader, ele não é um fader. Ele está no processo de fading, ele não completou. O que acontece? Possivelmente esse peixe é um ZZ, tá? É um Red Dragon Old School antigo, pelo formato oval e pela barbatana caudal arredondada. E ele entrou no processo de fading. Vamos colocar aí que esse peixe, ele valia, vamos dar um valor simbólico para ele, R$150, tá? Quando ele entrou no processo, o valor dele caiu, tá? O valor dele caiu. Por quê?
você não tem a garantia de que ele vai terminar esse processo. Ele pode estacionar e nunca mais voltar, tá bom? Quando ele perder todo o preto, ele terminou o processo de fade. Aí ele se tornou um fader, tá? Aí o valor dele ou volta para 150 ou em muitos países aumentam, tá? Muitos países aumentam e o certo, na minha visão, seria aumentar sim, porque ele completou o fade, uma coisa que muitos não conseguem e ficam pretos, tá? Então, olho aberto também nisso. Esse é um exemplo de um peixe que terminou o fade e agora ele se classifica como fader, tá? Ele é um fader, tá? Olha aqui, ele não tem nenhuma mancha preta, não tem nenhuma mancha negra nele, o valor dele aumentou, um peixe maravilhoso, um peixe lindo, tá? As cores já apontando já para a parte cítrica ali dos avermelhados, tá? E esse é o padrão, olha a diferença. Não estou falando de estrutura, estou falando da cor. Ó, no processo e terminado, tá bom, galera? Vou terminar a foto com um bicote para dar uma, né, uma incentivada na galera. Outra coisa, não adianta você ver foto dos pais, porque o filhote depende da carga genética que foi passada para ele pelos pais. Isso depende de muitas coisas. Do estresse durante a formação do muco da ova da fêmea, da alimentação, se for uma alimentação boa, para que aquele muco da ova seja um muco bom, tá? Depende de várias coisas. O macho depende de uma alimentação para que o esperma dele tenha uma carga genética alta e ele consiga passar o gene dele muito mais forte para aquele esperma e posteriormente para aqueles filhotes dele, tá? Então não se liguem muito em foto do pai, esse é o pai, esse é a mãe, não se liguem muito. Optem pelo peixe maior, tá? Para você já ter noção do que você está pegando, independente do pai ser bom, tá? Ou não. Se o pai for ruim e se os pais forem ruins, você já sabe que quase 100% de chance de você não conseguir um filhote bom. Então aquele criador, ele tem umas matrizes, né, os peixes base dele ruins, eu não vou esperar o filhote dele crescer para ver no que vai dar. Eu vou esperar de outro crescer, né, que eu já saiba que ele tem umas matrizes boas, tá? Então essas são as dicas, tá? Eu acho isso o básico do básico. E um abraço, uma boa noite, espero ter ajudado.